Ô, galera, desculpa aí. Obrigado aí, Célio. Nossa, meia hora falando aqui. Desculpa aí, foi mal. Nossa. Ô, galera, se deixando eu ficar falando pra você, falando aqui sozinho aqui, ué. Nossa, que viagem minha aqui. Nem observei aqui que estava desligado. A gente liga lá e toda vez desligo. Desculpa aí, galera. Nós estamos falando da questão da megalópole, tá? Boa tarde, boa tarde. Acho que tá chegando a tarde, né? E começa a ficha ficar meio travada, né? Desculpa aí, galera. Eu estava falando para vocês aqui, né, sozinho, estava falando para vocês, não, estava falando sozinho aqui para mim mesmo, estava falando sobre a questão da megalópole, né? E aí eu até comentei, professor, mas peraí, megalópole, você falou esse conceito lá atrás, tá? Falei sobre o conceito de megalópole, mas nós estamos falando da megalópole brasileira, tá? Nós estamos na página 82 do seu livro 6, tá? Só confirmar aqui, volume 6, página 82. Aí nós estamos falando sobre a questão dessa megalópole, tá? Então, olha aqui, ó. As áreas que formam o maior centro econômico do país se polarizam todo o território nacional, são as regiões metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre elas existe uma importante conexão representada pelo Vale do Rio Paraíba do Sul. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro ocupam apenas 0,5% do território nacional, mas abarca cerca de 20% da população absoluta do país. Você vê, é um espaço pequeno, né? 0,5%, mas abarca aí, galera, em torno de 20%. Imagina a grande concentração que há nessa região. Então, aí você vê uma grande densidade de pessoas, um grande fluxo de comércio, de troca, né, em relação à questão de transporte e comunicação. Fala, Celhão. Bispo, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Meninos do primeiro ano, tá me escutando? Fala um oi pro Titi Célio. Alô, menininhos, fala um oi para mim. Deixa eu escutar a voz de vocês. Massa, massa. Meninos, presta atenção rapidinho. Eu vou falar um negócio aqui, presta muita atenção, hein? É sobre o nosso retorno às aulas presenciais. Nós, a partir da próxima segunda, vamos liberar o colégio para ter aula presencial para quem achar que deve vir para o colégio. Quem achar que deve continuar em casa, as aulas vão continuar sendo gravadas não, passadas ao vivo. Então, presta bem atenção. Na próxima segunda, a semana inteira, nós teremos aula aqui na escola para quem quiser vir. Só que para isso, meninos, tem um procedimento. Eu vou gravar um vídeo agora, vou pôr no grupo de vocês explicando detalhadamente como vai ser. Tá? O pai de vocês tem que preencher um documento autorizando vocês a virem. Amanhã você vai ter que ligar aqui no colégio e falar, olha, eu quero assistir aula na escola, tá certo? Então, tem uma série de normas que vocês vão ter que cumprir. Agora, eu vou voltar a falar de novo. As aulas gravadas, as aulas que estão sendo feitas ao vivo, vão continuar sendo feitas ao vivo. Vai ter aluno aqui na escola e vai ter você em casa da mesma forma. A diferença é que o professor vai vir aqui para a escola dar aula aqui. Então, nós temos lá na sala de vocês 12 cadeiras disponíveis. Então, eu posso receber 12 alunos. Por isso que eu vou precisar cadastrar quem fala assim, olha, Célio, eu vou querer ir assistir a aula na escola. Aí você vai ter que ligar aqui na escola, ou hoje à tarde ou amanhã, deixar seu nome e reservar sua vaga. Se der mais de 12 alunos, nós vamos fazer um revezamento. Beleza? Então, presta atenção. Hoje, eu vou mandar um vídeo para vocês explicando aí no grupo e os documentos que vocês vão ter que preencher. Quem tem que preencher é o pai e mãe de vocês. Quem quiser assistir a aula vai ter que ligar aqui na escola e agendar. Falar, olha, põe meu nome que segunda-feira eu vou para a aula presencial. E aí tem uma série de normas que você tem que cumprir. Por exemplo, a cantina não vai abrir, você tem que trazer o seu lanche. Você não pode pôr a boca lá no bebedouro, você tem que trazer o seu squeeze para encher a garrafinha de água pela torneira. Tem uma série de procedimentos, tá bom? Você tem que estar de máscara, tem uma série de coisas. Vai estar tudo explicado no que eu vou colocar lá no grupo. Beleza, menininhos? Então, estou avisando, a partir de segunda, a semana que vem inteira, nós vamos ter aula presencial para quem quiser vir para o colégio. Só que isso você vai ter que agendar de hoje até amanhã. Eu vou passar para vocês as instruções daqui a pouquinho, depois do almoço no grupo. Vocês têm que seguir as instruções lá, ligar no colégio, agendar. Beleza? Fala para mim aí se está entendido, meninos. Lá no vídeo eu vou explicar detalhadamente isso também. Tá? E vamos falar de novo. O horário é o mesmo. Começa a aula às 8 da manhã. Tudo direitinho. E vamos mais uma vez, meninos.
Essas aulas vão estar sendo transmitidas ao vivo. Você querendo, você pode continuar na sua casa na semana que vem, que não tem nenhuma perca, é normal. Isso é para aquela pessoa que quer vir assistir aula no colégio. Se você não quiser, você continua em casa do mesmo jeito. Menininhos do primeiro entendido? Fala para mim ok se vocês entenderam, por favor. Beleza, beleza? E aí, senhor Bispo? Fala comigo aí. Hã? Beleza, Bispão? Beleza, beleza. Estou mandando lá no grupo dos professores um comunicado lá para vocês também, falando como é que a gente vai funcionar. Beleza? Um abraço, Bispão. Boa aula. Um abraço. Vamos que vamos, então, galera. Aí eu estava lendo aqui para vocês aqui, né? Então, tem aqui o Vale do Paraíba, possui alguns atributos físicos e econômicos que favorecem enormemente o crescimento urbano. O fato de estar fixado entre os planaltos cristalinos das serras do mar e a Mantiqueira propiciou a concentração espacial das cidades e o desenvolvimento de uma malha urbana bastante densa, tanto no trecho paulista como no trecho carioca. Durante a expansão da cafeicultura, no final do século XIX e início do século XX, a região concentrou capitais, mão de obra densa, rede de transporte. Além disso, formou um mercado consumidor que beneficiou o desenvolvimento industrial e, consequentemente, urbano. Atualmente, grandes centros urbanos como Duque de Caxias, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, no trecho carioca, Cruzeiro, Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Santos, Campinas, trecho paulista, formam uma área praticamente interligada de forma não física, mas pelo intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Desse modo, aumenta a necessidade de fornecer essas vastas áreas de serviço de infraestrutura moderna e eficaz, diminuindo ainda os graves problemas que estão submetidas, sobretudo os relacionados ao transporte terrestre, ou são noticiados todos os dias nos meios de comunicação de massa, beleza? As duas maiores metrópoles nacionais tendem a se integrar espacialmente, formando a megalópole. O termo megalópole origina-se do grego mega, grande polis, cidade. Então, megalópole significa grande cidade. Então, você vai ter a cidade crescendo, tá? As duas cidades crescendo, uma encontrando com a outra, né? E se formando uma grande megalópole, encontro de duas ou mais metrópoles, tá? Você tem aí uma imagem embaixo aí, né? Que você mostra aí essa ligação Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Essa grande troca comercial. Esse conceito refere-se à conurbação de duas metrópoles. Toma cuidado com isso aqui, tá? Conurbação, encontro físico entre duas ou mais cidades. Aí, como essas duas grandes cidades elas vão se ligar, elas vão ser chamadas de quê? Megalópolis, encontro de duas ou mais metrópoles, tá? E aí elas vão falar que elas estão conurbadas. As duas grandes metrópoles se encontraram, e aí vai formar uma megalópole, tá? E aí tem a imagem embaixo aí, tá? Deixa eu só acabar de ler aqui. Não significa apenas uma união física, e sim uma intensa relação funcional existente entre as metrópoles, por meio de redes materiais e imateriais. O que seriam as redes materiais? A questão das rodovias, tá? E o que seriam essas redes imateriais? A questão de comunicação, beleza? Não se pode confundir megalópole com megacidade, tá? Toma cuidado aí que nós já falamos. Megalópole encontra duas ou mais metrópoles. Megacidade, né? É aquela que apresenta uma população acima de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma megacidade, beleza? De acordo com a ONU, a megacidade corresponde aos centros urbanos cuja população é superior a 10 milhões de habitantes. Fechou isso aí, tranquilo? Então, que você possa entender em relação a essa questão do fator do processo de conurbação, né? Desse processo de megacidade, tá? Dessa transformação desse contexto. As principais vias de circulação de comunicação ligam a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro são as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna no trecho paulista. Destacam-se eixos rodoviários Dom Pedro, Anchieta, Imigrantes, Anhanguera. Não se pode deixar de mencionar o Rodoanel, que liga diversas rodovias do estado de São Paulo, sem a necessidade de atravessar o Rio de sem a necessidade de atravessar a cidade de São Paulo. Além dessas várias rodovias originárias do interior do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, também se conectam esses eixos principais, beleza? Então, você tem esse contexto desse aglomerado, né? Você está vendo que São Paulo tem um rodoanel para os carros não passarem dentro da cidade. Um pouco parecido, assim, claro, bem distante. São Paulo está muito, né?
muitos anos aquém perdão, aqui, da fala aqui, de Goiânia, mas você vê alguns projetos, né, para que hoje a BR-153, ali perto do Flamboyant, se a gente for analisar ela virou uma avenida de Goiânia, né? O tumulto que é, né, ligando ali com a Aparecida de Goiânia, você tem aí outras rodovias aqui, está tudo lotado. Então, eles têm um projeto maior de tentar fazer tipo um rodoanel, né, para tentar desafogar o trânsito. Você vê algumas políticas, né, dentro de Goiânia, né, dentro do plano diretor, que nós trabalhamos agora há pouco, na aula passada, né, um plano diretor para tentar minimizar esse problema do inchaço dos grandes centros urbanos, beleza? Cadê aqui? Desculpa. A denominação megalópole para o eixo compreendido pela cidade do Rio de Janeiro e São Paulo e de Campinas está longe de se unanimidade. Alguns teóricos defendem essa classificação e outros discordam. Por isso, esse eixo é muitas vezes caracterizado como megalópole em formação, tá? Então, fala que ela não é uma megalópole totalmente o quê? Formada, essa questão do Rio de Janeiro e São Paulo. Já tem outros autores que não traz aqui no livro, falando que a megalópole do Brasil seria Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, tá? Então, tem esse contexto. Metropolização regional. Em cada região do país pode ser identificada metrópoles com diferentes graus de desenvolvimento econômico. À medida que elas se expandem e se desenvolvem, aumenta o seu poder de influência sobre o espaço territorial. Tá? Interessante essa questão da metropolização, né? Olha aqui, à medida que ela vai se expandindo, ela vai tomando conta desse processo territorial. Metrópole nacional, tá? Galera, o livro aqui, ele vai trazer uns conceitos aqui que, na verdade, houve uma modificação aqui, não está totalmente correto. Mas eu vou falando aqui, vocês vão entendendo aqui. Metrópole nacional. Metrópole nacional de São Paulo e do Rio de Janeiro exerce influência sobre todo o território nacional, pelo elevado grau de sofisticação e seu sistema produtivo, de comunicação, transporte, serviço. Nessas duas cidades estão as sedes dos grandes grupos econômicos e financeiros que atuam no país, funcionando como grandes comandantes do processo produtivo nacional. Sem sombra de dúvida, né? São Paulo e Rio de Janeiro exercem um grande poder de influência sobre todo o território nacional. Nós já falamos isso aqui em outro momento. Mas eu quero falar o seguinte, muitos livros já trazem São Paulo como metrópole global, tá? Aqui ele trouxe como metrópole, que seria aqui, ó, metrópole global seria São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília seria metrópole nacional, tá? Aqui ele colocou como nacional também. Nessas duas cidades estão as cidades de grandes grupos econômicos, financeiros e atuam no país, funcionando os grandes comandantes do processo produtivo nacional. O Rio de Janeiro vem perdendo o poder de influência no território nacional desde a transferência da capital para Brasília, 60. Até mais recentemente, venda de grandes empresas estatais com sede nessa metrópole, né? Aí você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi vendida a outras. Aí você vem metrópoles regionais. Vocês vão entender agora. Atualmente, a metrópole de Belo Horizonte tem se destacado por sua influência não só na região sudeste. Sua polarização atinge Espírito Santo e a Bahia, especialmente a região cacaueira. Tá? É um outro fator também que vai influenciar aí. Siderúrgica e mineral, levando também a área de influência de Belo Horizonte e a porção setentrional do país. Querendo ou não, galera, você não pode esquecer que essa questão de Minas Gerais, ela exerce influência até aqui no Goiás, né? Ela exerce influência ali na região sudeste de Goiás, tem uma influência muito forte por parte de Minas Gerais, beleza? Em relação à questão da cultura, em relação à questão de vários fatores, questão econômica também, tá? Historicamente, o Nordeste brasileiro foi uma região de repulsão populacional para o Sudeste, fazendo aumentar a influência e polarização da grande metrópole brasileira sobre a região. Né? Isso aqui nós falamos várias vezes, né? O Nordeste, durante muito tempo, ele se tornou nós utilizamos esse termo, área de repulsão e área de atração. Então, você tem o Nordeste como área de repulsão, tá? Durante muitos anos, né? Só que houve uma mudança, né? E essa repulsão era para onde? Para São Paulo, região Sudeste. E aí, nesse exato momento, o Sudeste se torna um polo de poder sobre a região Nordeste, exercer um poder. Mas, acho que já falei em outros momentos aqui, há uma modificação, ocorreu uma transformação, tá? O Nordeste hoje, ele tem muito nordestino devido ao crescimento econômico que vem ocorrendo no Nordeste, o nordestino que estava em São Paulo voltando para o Nordeste, tá? E isso favorece essa
mudança, essa transformação dentro desse contexto, tá? Então, nós temos uma modificação do espaço geográfico. Então, você tem o Nordeste, onde a população migrava muito do Nordeste para a região Sudeste de São Paulo, e você tem hoje esse nordestino voltando, né? Então, você tem a chamada migração de quê? Retorno, tá? Um conceito muito importante para ser lembrado, migração de retorno, esse nordestino voltando, né, ao seu local de origem. E volta por quê? Porque está tendo uma modificação, está tendo um grande desenvolvimento o quê? Econômico. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim aí. Então, vamos que vamos aí, vamos que vamos. Ninguém perguntou nada. Historicamente, já falei, atualmente, contudo, a saturação das principais regiões... Obrigado aí, Nereu. Historicamente, o Nordeste brasileiro foi uma região de repulsão populacional para... já falei. Atualmente, contudo, a saturação das principais regiões receptoras de mão de obra no Sudeste está diminuindo. Esse fluxo gerando até o fenômeno da migração de retorno. Com isso, as regiões metropolitanas nordestinas vêm ampliando a influência dentro da própria região até fora dela. Ou seja, o Nordeste vem modificando, o Nordeste vem crescendo, o Nordeste vem transformando, né? Esse desenvolvimento econômico traz aí uma grande importância, né? No cenário nacional, ver o Nordeste com outros olhos. Mas você não pode esquecer que o Nordeste ele é dividido em sub-regiões, né? Eu não posso olhar o Nordeste de maneira homogênea. O Nordeste, só existe o Nordeste. Não. Dentro do Nordeste, é importante lembrar que existem vários Nordestes, né? Eu tenho que estar atento a esse fator. Dentro do Nordeste, existem vários Nordestes. E que Nordestes são esses, né? É o Nordeste da Zona da Mata, é o Nordeste do Agreste, é o Nordeste do Sertão, é o Nordeste do Meio Norte, onde cada Nordeste desse apresenta características diferentes, tá? Cada Nordeste desse apresenta um desenvolvimento econômico. Então, você tem ali a Zona da Mata, que é uma região muito rica, mas você tem um oeste da Bahia, ali onde tem Luiz Eduardo, que influencia, né? Tanto que tem uma região ali, não sei se eu já comentei com vocês, chamado Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá? Essa área que pega 4 estados, beleza? Belém e Manaus centralizam as 2 mais importantes áreas urbanas da região norte, o estímulo do Estado, por meio de Superintendência de Desenvolvimento da Sudã, né? E do SUFRAMA, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Então, é interessante que tem esses 2 órgãos na região norte, tá? Sudã e SUFRAMA. Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. SUFRAMA, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Então, tem esses 2 órgãos, tá? Que é importante para a questão do desenvolvimento da região amazônica, tá? Então, fique atento nisso aí, tá? Então, você tem um para a região norte toda da Amazônia e outro só para a Zona Franca de Manaus, né? Lembra que a Zona Franca de Manaus foi criada no período da ditadura militar, tá? Com o objetivo de levar o quê? Infraestrutura a essa região, né? Que infraestrutura que é essa, professor? Manda verba para construir hidrelétricas, verba para construir estradas para tentar desenvolver essa região amazônica, ou seja, a região norte, tá? Investimentos na geração de eletricidade, baixo custo, com a finalidade de promover maior ocupação da região e impulsionar o crescimento urbano, especialmente em Manaus, que recentemente transformou a segunda região metropolitana do norte. Então, você tem essas características importantes de transformações aí, tá? Até meados da segunda metade do século passado, o Centro-Oeste era uma região pouco expressiva do ponto de vista urbano. Com a construção de Brasília no final da década de 50, sua inauguração em 60, o desenvolvimento de Goiânia e a abertura das rodovias de integração territorial, como rodovia Belém-Brasília, a região sofreu grande impulso, principalmente na relação da produção e comercialização de produtos agrícolas, soja bovina, por exemplo. A região polarizada de Goiânia abrange grande parte do Centro-Oeste e o sul do Pará. O estado do Mato Grosso do Sul é polarizado por São Paulo. Então, você tem isso aí, né? Tá vendo que Goiás tem uma polarizada, ela polariza aí um pedaço da questão de todo o Tocantins, né? Um pedaço do Mato Grosso, um pedaço da Bahia, oeste da Bahia. Então, você vê um desenvolvimento, uma questão de quê? De transformação desse processo, tá? Goiânia é uma cidade interessante, importante, né? Interessante que eu falo assim, claro, né? Mas importante para esse contexto, tá? Goiânia é muito importante.
para esse processo desse desenvolvimento que vem ocorrendo aí nos últimos anos, beleza? Queridos, vamos aproveitar aqui só para materializar, que é importante sempre estar materializando o contexto. Tem umas 3 atividades aqui, eu acho que dá tempo da gente fazer ela aqui juntos, né? Deixa eu pegar aqui. Pega seu livro aí, pega o livro, tem que pegar o livro, tá? Rapidinho. Eu não sei se essas estão respondidas para vocês aí. 7. Atividade do Enem, está respondida para vocês aí na página 84? Pega aí, por favor. Vou ler aqui, ó. Então, vamos aqui, pega aí 84. Obrigado, Gabriel. Não faz muito sentido imaginar no mundo globalizado que o futuro da região metropolitana do Rio de Janeiro possa ser pensado de forma totalmente isolada daquela de São Paulo, ou vice-versa. Nem muito menos reeditar rivalidades já anacrônicas. Em parte porque, em boa medida, a crise de ambas as regiões metropolitanas está relacionada a um processo de reestruturação produtiva que levou muitas empresas a abandonarem suas instalações nessas regiões em favor de novas localidades que se encontram juntamente entre as duas regiões metropolitanas. Então, eles estão falando aqui um contexto aqui interessante. A relação estabelecida entre as metrópoles descrita no texto indica uma evolução independente de cada uma delas para os próximos anos? Mostra que o processo de globalização promove a fusão de suas atividades, atrai atividades econômicas de empresas localizadas entre as duas metrópoles, apresenta uma reestruturação produtiva com encerramento de atividades no setor de serviço, ampliação da agropecuária. Letra E. Deve aumentar a rivalidade entre elas em razão das medidas para atração de investimentos? A, B, C, D ou E? Manda aí, galera. A, B, C, D ou E? O que a gente marca aí? Vocês têm 5 segundos aí para analisar e marcar essa alternativa para nós aí. A, B, C, D ou E? Você tem que analisar a questão do enunciado. Oi, fala, Cirão. Se quiser abrir o áudio para falar, pode falar. A questão 84, perdão, questão 7, da página 84. Questão 7, da página 84. Achou aí? Manda aí. Manda aí. O que a gente pode marcar aí? Beleza, então vamos aí. O Cirão foi de B? Não, o Cirão falou que vai ver. Nereu foi de B, Gabriel foi de B, o Cirão foi de B, né? Boa, vamos ver aqui. Vamos ver se está dentro do contexto aqui que vocês mandaram aqui mesmo, aqui rapidinho. Indica a evolução, a relação estabelecida entre as metrópoles descritas no texto. Indica uma evolução independente de cada uma delas para próximos anos? B. Mostra que o processo de globalização promove a fusão de suas atividades? Atrai atividades econômicas de empresas localizadas entre as duas metrópoles? Apresenta uma estruturação produtiva, né? Olha aqui, essa B, você colocou B, né? Mostra que o processo de globalização promove a fusão de suas atividades. Letra B. Indica a evolução independente? Não. Letra A, não. C, também não. Apresenta a estruturação produtiva? Não. Deve aumentar a rivalidade entre as razões? Também não. Letra B. Parabéns, galera. Tá? Parabéns aí. Mandou legal, né? E tá ligado ao contexto que nós acabamos de ver, né? Vamos para 8 aqui rapidinho? Para 8 aqui? Tá? No que diz respeito às recentes características da rede urbana brasileira, é correto afirmar que no Brasil ocorre uma industrialização do campo,
com seus poderosos complexos agroindustriais, que estimula significativamente a migrativa de parcela da população urbana para as áreas rurais. B. Mesmo com o avanço nos sistemas de transporte e de comunicação, o começo do século XXI revelou menor difusão na rede de circulação de mercadorias, pessoas, informações e capitais no país. O mais recente arranjo da rede urbana brasileira indica a incorporação de novas áreas ao processo produtivo e a modernização de áreas antigas, implicando uma relativa distribuição da população pelo território e a criação de novos centros urbanos. Na rede urbana brasileira, no século XXI, a primazia das metrópoles regionais como Fortaleza, Porto Alegre, Belém, se acentuam, tornando centros de controle de vida econômica e política do país, rebaixando o tradicional comando exercido por São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, galera, o que você coloca aí? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? A, B, C ou D? Não tem E não, perdão, A, B, C ou D. Essa questão aqui, ela não está muito difícil não, né? Ela mesmo, olha aqui, ó, no que diz respeito à recente característica da rede urbana brasileira, é correto afirmar que no Brasil ocorre industrialização no campo com seus poderosos complexos agroindustriais, sim, que estimulam significativa migração da parcela da população urbana para áreas rurais? Não, aí. Se está tendo, na verdade, é do rural para o urbano, né? Letra A está fora, tá? B. Mesmo com o avanço nos sistemas de transporte, de comunicação, o começo do século XXI revelou menor difusão de rede de circulação de mercadoria, pessoas, informações e capitais no país. Galera, olha aqui, ó. Mesmo com o avanço do sistema de transporte e comunicação, o começo do século XXI revelou menor difusão? Não. Houve um aumento da difusão, né? Então, vamos tirar esse aí também. Está errado, letra B. Letra C. O mais recente arranjo da rede urbana brasileira indica a incorporação de novas áreas ao processo produtivo e modernização de áreas antigas, implicando uma relativa distribuição da população pelo território e a criação de novos centros urbanos? D. Na rede urbana brasileira do século XXI, a primazia das metrópoles regionais como Fortaleza, Porto Alegre e Belém acentuam, tornando centros de controle, vida econômica e política do país, abaixando o tradicional comando exercido pelo São Paulo e Rio de Janeiro? Não. Letra o quê? Letra C. Marca aí, galera. Letra C, a letra correta, tá? Belezinha? Vocês entenderam isso aí? 9. Dá para fazer aqui a 9 aí, eu acho que dá para fazer até a 10, rapidinho aqui. Analisa as proposições em relação à organização do espaço geográfico brasileiro, que reflete os diferentes momentos da ocupação do país, sua economia e seu crescimento. O centro econômico do Brasil, bastante industrializado e urbanizado, é constituído por São Paulo e Rio de Janeiro, duas grandes metrópoles globais. Verdadeiro ou falso isso aqui? Letra A, verdadeiro ou falso? Olha aqui, ó. O centro econômico do Brasil, bastante industrializado e urbanizado, é constituído por São Paulo e Rio de Janeiro, duas grandes metrópoles globais. É verdadeiro, né? As metrópoles regionais têm importância regional, pois o serviço abrange uma área extensa englobando várias cidades de porte menor. Exemplo disso, a cidade de Belém, Manaus e Goiânia. Verdadeiro ou falso? Nós acabamos de ler sobre isso aqui, né? Letra A2, verdadeiro também, né? Ó, metrópoles regionais têm importância regional, pois seu serviço abrange uma área extensa, englobando várias cidades de porte menor. Exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Manaus e Goiânia. Tem São Paulo, não, falei São Paulo errado aqui. 3. As metrópoles nacionais possuem uma complexa oferta de serviço, equipamento urbano, universidades, bancos, que extrapola a abrangência dos seus estados. Exemplo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Brasília e Fortaleza. E aí? Verdadeiro ou falso isso aqui?
As metrópoles nacionais possuem uma complexa oferta de serviços, sim, né? Tem muito serviço oferecido. Equipamentos urbanos de infraestrutura, universidades, bancos, que extrapola a abrangência dos seus estados, ou seja, vai exercer em outros locais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Eles vão extrapolar, eles vão fugir, eles vão sair das suas áreas de fronteira, tá? 4. Cidades locais ou pequenas, cidades exercem influência apenas nas áreas rurais de sua vizinhança e possuem escasso equipamento urbano, escolas, cinemas, hospitais. E aí? Essa eu vou deixar para vocês responder. Essa aqui é a 4. Cidades locais ou pequenas, cidades exercem influência apenas nas áreas rurais ou de vizinhança, né? E possuem escasso equipamento urbano, escolas, cinema, hospitais. O que você acha? Verdadeiro ou falso isso aqui? Verdade, verdade, né? Galera, imagina uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena apresenta essas características, concorda comigo ou não? Uma cidade pequena apresenta essas características, tá? Nesse contexto, beleza? Então, ela vai apresentar aí, ó, escolas, cinemas e hospitais, tá? As escolas, tipo assim, muitas das vezes a pessoa tem que sair para estudar em outra escola. Ó, eu trabalhei numa escola aqui numa cidade aqui próximo, né? Próximo de Goiânia, não vou nem ficar falando o nome da cidade, só para vocês terem uma ideia, tinha ensino médio, só tinha uma escola pública, tá? E escola particular só tinha fundamental, beleza? Olha a treta. Escola fundamental só tinha, particular só tinha fundamental, né? E aí, se o aluno quisesse estudar em escola particular, tinha que vir para Goiânia, né? Só que aí tem um custo, né, de transporte, todo esse fator, né? Então, o que aconteceu? Nessa cidade abriu eu trabalhei lá à noite, abriu um ensino médio à noite, em escola particular, entendeu? Que ia das 7 às 10 da noite, né? Aí os professores vinham tudo de Goiânia para dar aula lá, entendeu? Era isso que era vendido para eles lá. Mas só que a carga horária deles era bem menor, né? Então você tem uma aula que começa às 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 horas à noite. 8, 9, 10. Era 3 horas de aula só. Você entendeu? Esse é o diferencial, né? Que era à noite. Mas por quê? Porque a cidade não tinha estrutura para ter uma escola particular de manhã, entendeu? Para trazer o professor de Goiânia, que a maioria dos professores trabalhava de manhã, não tinha como ir. Então, tudo isso dificultava esse processo, tá? Então, foi levando dessa maneira, beleza? Então, isso aqui é verdade a 4, tá? Verdade a 4. 5. Capitais regionais e megalópolis globais são sinônimos, pois se referem a enormes conjuntos de grandes cidades que, uma vez conurbada, abrange as áreas extensas cuja influência é global. Olha isso aqui, hein, a 5. Verdadeiro ou falso a 5? Manda para mim aí, por favor. Você acha que é verdadeiro ou falso, galera, essa 5 aqui? Ó, capitais regionais e megalópolis globais são sinônimos, pois se referem a enormes conjuntos de grandes cidades que, em uma vez conurbada, abrange áreas extensas cuja influência é global. Galera, é falsa essa 5, né, galera? Mas por que é falsa? O conceito de capital regional, ó, capital regional, o capital da região, beleza? E olha aqui, e megalópole, enquanto de duas ou mais metrópoles, são conceitos totalmente o quê? Diferentes, tá? E aí alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui, marcou a alternativa correta aí já. É falso mesmo, você colocou certo, Cirão, falso. E aí alguém foi aqui, o Gabriel já colocou letra A. Parabéns, Gabriel, letra A, beleza? Vamos rapidinho para fechar essa 10 aqui, porque na próxima aula a gente já entra no outro livro, tá? Rapidinho aqui. Os processos de urbanização e de rede urbana no Brasil sofreram diversas transformações significativas na dimensão espacial do desenvolvimento. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, no período compreendido de 91 a 96, as aglomerações urbanas e os centros urbanos de mais de 100 mil habitantes, que não constituem aglomerações urbanas, apresentam taxa de crescimento de população total abaixo da média nacional. Nas diversas regiões brasileiras, vêm ocorrendo mudanças no formato das redes urbanas regionais e do centro urbano médio, com propagação do fenômeno de consolidação de aglomerações urbanas não metropolitanas. As aglomerações urbanas metropolitanas não concentram mais população e apresentam uma diminuição de importância econômica, exemplo da região sudeste, diante de alguns centros urbanos. Tá? Galera, não vai dar tempo aqui, eu vou dividir vocês aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui a letra B, tá? Letra B, tá?
Fiquem com Deus, um abraço, não vai cortar aqui, e até a semana que vem. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, valeu demais, tá? Aí, semana que vem a gente continua e dá continuidade aqui no contexto nas aulas pela internet ou presencial, o que for, tá? Tchau, fique com Deus. Tudo de bom para vocês aí. Bom almoço, boa tarde, bom descanso, para dar continuidade aí aos estudos, beleza? Fui. Tchau.